Acho que o primeiro momento eu penso de que da primeira vez que a gente se conheceu. E ali eu já vi que ela era muito assim verdadeira. Eu conheci ela há muito tempo. Muito, 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 muito tempo. Lá de Matias ainda, acho que em 2018 isso. Acho que ela tava brigando na porta do. Ela tava brigando na porta do coisa que não deixaram ela entrar. Na porta da trend. Aí a gente foi lá resolver pra ela e botou ela pra dentro e tal. Falar da Sarah eu acho que é sempre muito especial, assim, pra mim. Eu tenho acostumado a repetir pra mim mesmo. Todas as vezes que eu falar da Sarah, eu vou sorrir, assim, porque ela me rendeu muitas risadas, né? Muitos estresses também. É importante que isso seja dito. Eu acho que foi quando a gente tava até aqui mesmo, no 201. E aí ela tava falando dos problemas da família dela, que ela tinha, assim, com o irmão e tal. Triste pelo apoio que ela não tinha de algumas pessoas da família. E aí na outra semana, ela me ligou e falou que vai ter uma tal festa lá, que ia juntar a família dela todinha. E aí foi um dia que ela até deu um jeito de arrumar a Lace, menina, se arrumou todinha. E eu lembro que quando eu conheci ela foi na parada, assim, ela foi no primeiro dia, eu não consegui ver ela. Aí depois ela veio, aí eu vi ela e ela tava com cabelão e uma roupinha pequenininha. Eu falei assim, Mona, tu é babado. Aí ali que eu já vi que ela era de verdade. Eu tenho muita coisa a lembrar, assim. Ela me mostrou que foi de verdade em muitos momentos, assim. Não que ela tenha sido de mentira. Mas eu lembro de um episódio muito especial no meu quarto, assim, que a gente tava conversando. E aí essa conversa foi ficando cada vez mais profunda. E no final a gente acabou chorando, assim. E nessa conversa ela desabafava o quanto era difícil as oportunidades, né? Ela sonhou em ser uma atleta. Mas a gente está no Brasil, né? E o Brasil, ele é, tipo assim, ai, é foda. E ela foi linda na festa, pintou, depois me contou as coisas lá. No final, ela conversou com o irmão dela também, então acho que isso foi bem forte, assim, ter coragem de ir. Então, eu acho que isso me marca muito, assim. Ela me contando, desabafando e eu mostrando pra ela que existem outras possibilidades, né? Eu até exemplifiquei um pouco sobre o balé clássico, né? Uma coisa que é mais próxima de mim, não que eu seja um bailarino clássico, mas a dança é algo que vive em mim. Então, eu falei, olha, o bailarino ele tem um tempo, infelizmente é descartável. E aí chega uma certa idade que a gente não consegue mais atingir certos espaços, assim, certos lugares, né? E aí trazendo pro esporte, né? Ela enquanto uma travesti preta retinta, mais difícil ainda, mas também não é impossível. A lembrança mais marcante, eu acho que foi quando eu me assumi. Que a Sarah sempre foi, assim, solta, né? A Sarah sempre foi, eu vou fazer, eu vou acontecer. E quando eu me assumi, a Sarah fez muito parte disso. Eu vou falar da última, da despedida dela, que, tipo, foi lá na casa da Tinica, que foi tudo. Tipo, acho que foi meu último contato com ela, assim, de amor mesmo, sabe? Tipo, de a gente ter um contato igual a gente tinha antes. A Sarah tava comigo, me fazendo rir, sabe? Eu tava preocupado, eu tava com medo. E a Sarah a todo momento me puxando pra ela, falando que as coisas iam dar certo, que independente de qualquer coisa que acontecesse, a gente ia estar junto. A Sarah sempre foi uma pessoa que queria viver de fato e, enfim, era empolgada, era enérgica, às vezes inconsequente, mas era isso, ela tinha muita vontade de viver. Todos os momentos caçados, eles são muito únicos. De verdade, assim. Igual eu acabei de falar com a Matéia, tipo assim, é uma pessoa que é muito gostoso estar perto, sabe? Tipo assim, existem essas pessoas que a gente encontra no rolê, ri, bate papo, e existem pessoas que a gente quer estar. A gente manda mensagem pra querer estar perto dela. E a Sarah era essa pessoa, assim. Conhecer a Sarah pra mim é o momento mais marcante, né? A gente estava em época de eleição, a Sarah estava vindo para Juiz de Fora e ela
assim, já se conectou com a gente. Ela conheceu a gente e logo em seguida, assim, ela já se aproximou, ela já começou a se envolver na campanha e ali já se tornou uma amizade com a gente, né? A gente no 201 a gente viveu. No primeiro andar aqui de baixo. Total. E ela tinha acabado, né, de começar a dividir o apartamento com a Denise e tudo mais. E ela tava chorando na sala e ela falando sobre as coisinhas dela. O que ela queria, né? E ela chorando, ela quero construir minhas coisas, sabe? Uma das coisas que eu lembro, assim, era... Enfim, quando ela morou lá em casa e... Foi numa época que as coisas não estavam muito bem, assim, sabe? Na minha vida. Mas eu lembro que, tipo assim, que a gente fazia muitas coisas juntas mesmo. Eu acho que uma coisa que eu queria é que ela soubesse que aqui em Juiz de Fora ela tinha uma rede de apoio que era eu, a Tony, a mãe Denise, as meninas. E a única coisa que eu queria é que ela me escutasse mais, assim. Porque às vezes a gente brigava por questões que, tipo assim, que eu ficava em cima no pé dela e ela não. Acho que por ela ser muito forte e autêntica, assim, né? E uma travesti preta também, né? Ela mudou sendo essa travesti preta que a gente se referencia, assim, enquanto um corpo resistente. Agradecer mesmo. Agradecer pela troca, pela vivência, pelo aprendizado. Parece que a Sarah veio para isso. Parece que ela já sabia que o tempo dela era curto e ela veio para isso, para mudar, para melhor a vida de cada uma das pessoas que passou pela vida dela. Eu penso que a transformação começou desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, né, que eu tive com a Sarah, que foi através das minhas outras filhas, blog Tony, né, de um dos eventos aqui da cidade, inclusive que aconteceu em agosto. Então, esse mês é muito importante, muito especial, que me faz sempre lembrar disso, assim, né, que a blog chegou e falou assim, aqui, sua filha, né? Então eu costumo brincar que a blog enfiou a Sarah assim dentro de mim. Sarah sempre se mostrou ser uma mulher muito independente, né? Então, a todo momento a Sarah tava rindo, tava alegre. Você não via a Sarah triste, você não via a Sarah descontente com nada, você não via a Sarah brigando, né? A Sarah sempre foi essa pessoa. A Sarah meio que me ensinou a ter um pouco de cuidado, assim, com as pessoas. Porque, por mais que ela me irritava muito, a gente brigava bastante, né? A gente sempre se estranhava, mas, tipo, quando a gente se resolvia também. E, tipo, ela me ensinou muito ter esse cuidado, assim, até mesmo por ela ter muita vontade de viver. Acho que todo mundo, acho que tinha isso com ela. De, tipo, ter um cuidado a mais com ela, de, tipo... brigava com ela, mas puxava a orelha dela o tempo inteiro. Ela nasceu na cama. Ela pulou. Ela não me deu trabalho nenhum. Então, assim, isso já vem nela desde o nascimento. Essa vontade de viver, que ela tinha, né? Uma garra. É isso, né? A Sarah era muito doida, gente. E que eu lembro de... Essa doideira dela também, eu acho que era uma coisa que, às vezes, a gente precisava, assim, perto da gente, sabe? Porque... Era isso, ela fazia as maluquices dela todas, só que depois ela voltava e ela vinha, conversava. E às vezes ela te incentivava também nessas maluquices dela. E que às vezes era importante a gente entrar nessa onda dela, assim, sabe? Pra que a gente parasse de ter medo. Porque eu sinto que ela não tinha muito medo das coisas, assim, sabe? A gente que era próxima e que, enfim, passou por diversas coisas, teve muitas conversas com ela, sabia das vulnerabilidades dela. Mas ainda assim, ela mesmo com medo, ela ia, sabe? Tipo assim, pra tudo, sempre. E assim, ela tinha, tadinha, também uma carência, mas que já era dela. Não, acredito eu que não foi falta de amor entre eu, os irmãos, sabe? Mas era dela mesmo, mas... Mesmo assim, uma garra, uma vontade de viver. Eu não consigo nem entender por que ela morreu. Com tanta garra de viver que ela tinha.
a perda a gente só sente quando ela acontece, né? Então, hoje que nós não temos ela aqui, a gente pensa em tantas coisas que poderíamos fazer com ela aqui. Então, eu só demonstraria que eu tô aqui. Um abraço, sabe? Isso, tipo assim, isso eu consegui demonstrar muito bem. Óbvio que nunca é suficiente, assim. A gente sempre quer muito mais, dá muito mais. Mas eu acho que eu, do meu jeitinho, acho que você também, amigo. Acho que nós todos, assim. A gente cuidou dela, sabe, assim, Sim. de alguma forma. Eu participei desde do começo do processo da transição dela. Então, assim, cada momento, cada vivência junto foi muito importante. Porque da mesma forma que eu pude contribuir um pouco para ela, pro bem dela, ela contribuiu muito pro meu também. Na primeira vez que eu dormi fora de casa, sem o consentimento dos meus pais, Samuel já veio com 4 pedras, e ela não. Filho, você tá errado, mas... sempre tem uma coisa, porque todo mundo erra. Aí o Samuel, na época, me julgou muito, aí falou que ia vir de São Paulo pra conversar sério. Aí eu falei, não tem que lugar nenhum, não. É entre você e minha mãe, e ele não tem que te fazer nada, que ele não é seu pai. Se ele for, eu vou. Aí eu falei, tá, vamos esperar. Aí não veio, mas ela sempre teve nesse campo de muita amiga, porque ela nunca foi de julgar, de apontar. Ela sempre foi de entender que poderia estar errado ou estar certo. Mas que sempre teria um ponto de vista de que todo mundo é humano, todo mundo é propício a errar, todo mundo tá ali pra aprender com os erros, né? Ela tinha uma amiga que eles desde pequeno ficavam muito tempo juntos, grudados. E a gente achava que assim, eu como mãe hoje, hoje não. Quando eles se assumiram antes, eu achava que eles eram pequenos, que eles iam ser o que eu queria. Para mim, eles iam entrar no exército, eles iam, sabe, me dar neto. E aí, quando a Sara veio, que ela falou pro pai dela, ele falou, nossa, Sara, você vai casar com a Carol. Que vou casar com a Carol é só minha amiga. Eu gosto de homem. E quando eu fizer 18 anos, eu vou me assumir. E se não quiser que eu fique aqui, não tem problema. Foi nisso que ela e o pai dela desentenderam. E que assim, aí eu abri mão do meu casamento por causa deles. E aí é que eu fui ver que assim, o meu sonho, eu já tinha vivido ele. Que era ter eles. Esse era o meu. E não é o deles. Eu não tenho que achar que eles têm que ter filho para me dar. Não, eles têm que ter o que eles quiserem. E assim, e eu aceitar. E aceitar de boa. E para mim, assim, não é porque ela se foi, não. A Sara tá muito viva. A Sara tá muito viva em mim. Eu amo muito a Sara, agradeço muito por ela ter feito parte da minha vida e por ter deixado eu fazer parte da vida dela. Eu acho que a gente se encontrou num momento muito especial e muito sensível, que foi no nosso amadurecimento, na nossa adolescência. A gente passou por muitas coisas juntos, tristes e felizes, mas a gente sempre estava junto, se apoiando, se aconselhando, brigando também, né? Porque eu acho que a amizade faz parte disso. Mas eu agradeceria muito, muito, muito pela Sara ter passado pela minha vida, por ter transformado quem eu sou hoje. Muito obrigado, Sara. Ai, Sara, é isso, Mona. Te amo, muito tamanho. Qualquer coisa que precisar, você me fala. Você foi muito forte também. E a sua força me transforma também, Mona. Então, assim, tem muita coisa pra ser falado, mas se ela conseguisse me ouvir agora, eu não conseguiria falar nada mais do que eu te amo, assim, sabe? Filho, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Muito. Volta pra mim, minha filha. Volta pra mim. Filhinho, volta pra sua mãe. Não tem um minuto que eu não penso nessa menina. Tem um buraco dentro de mim que nunca vai cicatrizar. Onde eu tô, meu Deus, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô tomando banho. Tem coisas pra me repetir pra ela, porque tudo que eu tinha pra falar, eu falava. Que eu te amo, a ela, mãezinha, eu te amo. Eu falei, eu te amo muito mais. Assim, a morte dela, quando eu comecei a depressão lá atrás, tudo começou com o síndrome do pânico, porque eu tinha medo da noite, porque
na minha cabeça, à noite eu ia morrer. E hoje, depois que ela se foi, eu não tenho medo de morrer mais. Não tenho medo. Ela levou isso, eu tinha pavor da morte, sabe? Só de pensar acabava comigo. Não queria ficar sozinha agora, não. Eu acredito hoje em dia muito que a morte ela não é o final, ela é um novo recomeço, né? Então eu diria que ela foi rompendo uma promessa nossa, porque quando ela começou a ter os problemas com a tuberculose, que foi uma das partes que atingiu muito as pernas dela, ela começou a gritar dentro de casa e falou comigo: você promete que você não vai deixar eu parar de andar? Eu falei: óbvio que não. E você promete que você não vai me deixar? Ela falou: é óbvio que eu não vou. Você tá louca? 23 anos, a mãe gostosa desse jeito, você acha que eu vou morrer? Não desejo pra ninguém isso também, sabe? Pra mãe nenhuma. Poxa. Fico olhando assim, como que pode, né? Uma menina tão bonita, 23 anos, tanta coisa. Eu aqui com 53 podia ter ido. E vai ela. Eu acho que é isso, assim. Diria e repetir o quanto eu a amo, o quanto ela foi especial, o quanto ela me ensinou, o quanto segue me ensinando, né? Porque é isso. Ela ainda vive no meu coração e vai viver eternamente quando eu também estiver vivo. Então, no mais é isso. Foi um privilégio ter Sara na minha vida, na vida de muitas outras pessoas também. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz. Por isso que me dá vontade de sorrir sempre que eu lembrar dela, assim, sabe? A saudade aperta, assim, né? Dói muito. Mas eu sei que ela tá lá, quer me ver bem, quer me ver crescer, quer me ver fazer as minhas coisas, no qual a gente sempre conversou. E existem coisas que só eu e ela sabe. Então, é isso, assim. Sara abriu caminhos. Sara hoje faz parte de uma constelação. Sara hoje em dia é a maior estrela que eu tenho assim na minha vida. E é isso. Nunca se esqueçam. Guardem esse nome. Reafirmem esse nome. Gritem esse nome. Porque é isso. No fucking shame, bitch. Star Sara Double Silent.